Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas que nos acompanham. Tenho aqui algumas considerações a fazer com relação ao projeto de resolução. Independentemente dessas considerações, quero parabenizar a mesa. Entendo que a Assembleia vive um momento histórico, porque nós crescemos ouvindo dizer que os políticos nunca fazem nada em prol da população, nunca cortam na própria carne, e hoje, na verdade, desde que esse debate se iniciou, a Assembleia dá um exemplo para o país inteiro, para as demais assembleias, para as câmaras de vereadores, para o próprio Congresso Nacional. Então, eu inicio parabenizando a mesa. Divirjo dos colegas que entendem que não foi uma atitude democrática, porque muitas das propostas que estão contempladas nessa resolução foram feitas pelos próprios colegas desde que essa crise se iniciou, seja por meio de projetos de lei, seja por meio de projetos de resolução. Então, a mesa, a meu ver, atendeu ao desejo e ao pleito dos colegas. Se, infelizmente, alguns colegas fizeram apenas por fazer, apenas para dizer que fizeram, mas achavam que não iria acontecer, aí é outra história. Então, meus parabéns para a mesa, para os 3 deputados que compõem a mesa, para a Assembleia Legislativa. Já antecipo que vou votar a favor da urgência, mas provavelmente vou apresentar uma emenda, senhor presidente, e gostaria de explicar. No início de abril, eu apresentei um projeto de resolução que recebeu o número 11 de 2020. Nesse projeto, eu proponho que a redução do salário dos deputados seja de 50%. Então, todos os colegas que querem elevar a porcentagem de desconto dos deputados terão meu apoio. Então, eu não vou brigar por isso, vou votar a favor dos 30, mas se houver um consenso para que seja mais, eu apoio esse consenso. Nesse mesmo projeto de resolução número 11, eu sugeri que nós destinássemos entre 50% e 95% do fundo da Assembleia para o combate ao coronavírus. O projeto da mesa fala em 70%. Então, em termos de porcentagem, o que eu queria ficou contemplado. Mas, Excelência, me preocupou um pouco a palavra remanescente, que serão destinados 70% do remanescente do fundo da Assembleia. E eu fiquei um pouco em dúvida do que isso significa. O fundo, se eu não estou equivocada, tem 68 milhões de reais. Existem aí algumas licitações em curso. Uma que, com relação a qual eu venho criticando desde o ano passado, que é a dos 30 milhões da publicidade. Então, os 70% do remanescente são 70% de 68 milhões descontados os 30 milhões? Ou essa licitação será cancelada ou suspensa para que nós trabalhemos com 70% dos 68 milhões? Então, assim, fica aqui o pleito, e eu pretendo colocar isso por meio de emenda, que essa palavra remanescente seja retirada. Com relação à verba de gabinete, nessa minha proposta de resolução número 11, eu tinha sugerido que o deputado tivesse a liberdade de destinar, inclusive, 100% da verba de gabinete, indicando para onde, Eu voto favoravelmente essa redução de 30%, mas pretendo acrescentar por meio de emenda um parágrafo dizendo que aquele colega, e eu no meio, obviamente, que queira destinar mais do que esses 30%, tenha um caminho jurídico para tanto, tenha poder para tanto, e possa, inclusive, indicar para onde. Aquelas cidades que estão com maiores problemas, com maiores carências, que sejam mais vulneráveis, eventualmente santas casas, hospitais individualizados, ações vamos dizer assim, de socorro às populações mais vulneráveis, não só do seu ponto de vista de saúde, mas também das suas necessidades de sobrevivência. Com relação aos funcionários, Excelência, eu tenho uma ponderação a fazer, sinto que é uma preocupação de vários colegas dos mais diversos partidos, de nós cortarmos os salários dos funcionários. E eu temo também, Excelência, muito embora eu concorde com a Procuradoria no sentido de que essa matéria toda pode ser regulada por meio de resolução,
eu me preocupo em evitar também a judicialização. Então, eu insisto na proposta que fiz no projeto de resolução número 11/20. O que diz essa proposta? Que os salários dos funcionários ficam preservados, mas todas as GEDs, ou seja, aquelas gratificações especiais, né, de desempenho, que elas sejam interrompidas nesse período de pandemia, tanto no que concerne ao pagamento daquelas que já estão... eu estou com um pouco de dificuldade para falar, porque eu estou com um pouco de falta de ar, peço desculpas. Então, tanto daquelas GEDs que já foram atribuídas, que haja uma suspensão dos pagamentos, como nesse período de pandemia, de calamidade pública, que não possa ser feito nenhum tipo de atribuição de GEDs. Eu sei que a economia que se alcançará com essa proposta que eu estou fazendo, ela é menor. No entanto, Excelência, as GEDs são criação e competência da mesa. E já houve questionamentos do Ministério Público em torno das GEDs, é uma matéria controversa. Eu não vislumbro potencial de judicialização se nós retirarmos as GEDs vigentes e impedirmos a atribuição de novas GEDs neste período. Por outro lado, se houver corte nos salários, talvez nós tenhamos que enfrentar uma discussão judicial, o que poderia até prejudicar o destino, né, dos recursos numa situação de emergência como é a que nós vivenciamos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no meu gabinete, hoje eu estou com 6 assessores, 3 deles ganham R$6 mil. Então, para esses assessores, o desconto de 20% vai fazer uma diferença significativa. Eu não trabalho com GEDs, porque tem uma objeção jurídica, ideológica, política com esse expediente, mas respeito os colegas que trabalham. Mas eu tenho conhecimento que tem assessores que ganham 15 mil, que é o salário mais alto, e ainda tem GEDs, né? Não são poucos os funcionários que acabam ganhando mais do que os próprios deputados, o que, a meu ver, até fere o teto constitucional, tanto federal como estadual. Então, me parece um caminho pelo qual nós conseguiremos ser justos e diminuiremos o risco de judicialização, qual seja, no lugar de reduzir os salários, retirar as GEDs. Eu aproveito esse período, Excelência, para dizer que ontem protocolizamos, eu e o deputado Arthur Duval, um projeto de lei, que é o projeto 266 de 2020, determinando a imediata redução de todos os salários, pensões, aposentadorias aos tetos constitucionais, tanto nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como do 115 da Constituição Estadual. Nós sabemos que, infelizmente, há pessoas ganhando 50 mil, 60 mil, 100 mil reais de dinheiro público, o que é inconstitucional, ilegal, imoral, quaisquer que sejam os adjetivos que se pretenda dar, em qualquer situação, sobretudo numa situação de pandemia. Então, é um projeto para o qual eu peço apoio dos colegas. Acho que ninguém é favorável a pagamento acima do teto constitucional. E nesse mesmo projeto, por força de várias denúncias que eu venho recebendo, Excelência, nós estamos pedindo para a Casa oficializar uma autorização para que profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, profissionais da assistência social, profissionais que trabalhem com a parte funerária, Secretaria de Saúde, hospitais, estejam autorizados a receberem doações. Por quê? Porque eu tenho conhecimento de empresas, de ativistas, grupos que conseguem fazer compras ou conseguem doações de máscaras de proteção, de aventais, até mesmo de respiradores, e os profissionais de saúde não estão podendo receber essas doações. A Secretaria de Saúde tem a preocupação de zelar pela segurança, né, dos profissionais, então quer exigir a qualidade das máscaras. Porém, Excelência, na falta de uma máscara, se eu não estou equivocada, N95 e a FF2 também, que são as melhores, é melhor que o funcionário tenha uma máscara de pano, uma máscara até que feita por costureira, do que ficar sem nada. Então,
sem exigir que o Estado dê o melhor para os seus funcionários, eu entendo que deveria haver essa autorização para que as instituições não fiquem temerosas em receber. Aproveito esse espaço precioso também para dizer que recebi algumas denúncias, não é de ilicitude, mas de algo que me parece inadequado. Algumas prefeituras estão distribuindo máscaras típicas, né, dessas que os médicos, os enfermeiros têm que utilizar no enfrentamento do Covid, para a população como um todo. Eu peço encarecidamente que as autoridades não procedam dessa forma. A população pode receber máscaras em doação? Acho até que deve. Mas as máscaras de pano, as máscaras mais simples, essas cirúrgicas, são suficientes para a população em geral. Essas máscaras específicas para o enfrentamento do Covid, elas são preciosas para os profissionais de saúde, especialmente. Se na cidade, né, em que essas distribuições estão sendo feitas, as equipes médicas já estão protegidas, poxa vida, faz um contato com a cidade ao lado, disponibiliza esse material para outros hospitais. Eu tenho informações de que o Estado de São Paulo, nas UBSs, tem profissional que não tem equipamento adequado. Então, vamos tentar utilizar, né, os poucos recursos que há de maneira mais inteligente, de maneira mais racional. Então, fica aqui um pedido. Para o projeto que o deputado Camarinha está encabeçando, eu sugeri e senti que vários colegas aqui compactuam com essa proposta, que nós também destinemos uma parte do fundo do TJ para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Eu sei que existe um argumento de que apenas o TJ teria competência, ou seja, competência originária para abrir mão desse fundo. A deputada da Rede, deputada Alessandra, chegou a propor também que, de maneira, vamos dizer assim, voluntária, o TJ abrisse mão desse fundo, e o TCE também, o Ministério Público também. Mas eu entendo que, diante da necessidade posta, diante da calamidade pública declarada, calamidade pública de natureza mundial, que o Poder Legislativo tem sim força para destinar, ainda que parcialmente, os outros fundos para o enfrentamento da pandemia. Então, fico aqui essas minhas considerações, insistindo no meu entendimento de que os recursos já destinados para o Poder Executivo, seja do Poder Executivo Federal, seja dos fundos que nós liberamos aqui em uma votação também histórica, que esses recursos sejam primordialmente investidos nos hospitais que já existem, nos equipamentos que já há, porque aí será investimento que permanecerá, e não nos hospitais de campanha. Não estou diminuindo a importância dos hospitais de campanha, mas eu tenho muito medo que a visibilidade que eles têm, que os empregos que eles geram, que a mídia que eles geram acabem tendo aí um peso muito grande na hora de decidir, né? Reformar um hospital, abrir leitos no hospital que existe, seja em São Paulo, seja na Grande São Paulo, seja no interior, no litoral, e investir num hospital de campanha. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente, pontos de divergência, mas que não tiram o brilho do trabalho da mesa, que é um trabalho democrático, baseado nas propostas de vários colegas, inclusive nas minhas, e eu quero muito que esta casa, no período mais breve possível, possa dar exemplo para todo o país, e quiçá até para o mundo, tá bom? Muito obrigada pelo tempo, peço desculpas aí pela dificuldade, saúde para todos, que é disso que a gente precisa. Obrigado, deputada Jana.